Muito bem. Como procrastinar e tornar-se super produtiva. Essa é a live infalível, tá bom? Para você, de fato, sair daquela versão procrastinadora, aquela que esquece, que nunca entrega na data, que sempre está atrasada com as coisas. Saia dessa versão procrastinadora e consiga de fato alcançar a sua versão mega produtiva. Ousada, ousada essa live, mas fica aqui comigo que eu vou ajudar, tá bom? Vamos lá, gente? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem, tá bom? Vão comigo. Como que é? Como que a gente fica quando a gente pensa assim, vou começar dieta? Pode ser que você seja uma pessoa que não é tão acima do peso, ou mais, né, ou por algum motivo na sua vida, em algum momento, você precisou de fazer dieta, seja para melhorar a saúde, seja para perder peso, mas vamos lá. Todo mundo na vida, eu acho que já passou por essa experiência de pensar, poxa, acho que eu preciso de fazer dieta. Como que a gente fica quando a gente precisa de fazer dieta? Fala comigo. Nós ficamos como? Gente, a gente quer deixar para amanhã, não é? O que a gente faz? Ah, na segunda eu começo. É sempre assim. Fala assim, não é mesmo? É sempre assim. Vamos supor que você está na quarta-feira, acabou de sair do médico, o médico te passou lá toda a dieta, né? A nutricionista te explicou, você está entendendo que é necessário pela sua saúde, pelo seu tratamento, pelo seu objetivo de perda de peso, sei lá. Você pode ter, né, começado a academia, né, o ginásio, você sabe, você precisa, você até quer de fato fazer dieta, mas o que você faz? Ah, não, hoje não, hoje não, hoje é sexta, hoje é sábado, hoje é domingo, vou começar dieta na segunda. Você faz o quê? Você procrastina. E por que a gente procrastina? Porque mesmo parecendo que eu quero fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que aquilo vai ser bom para mim, que dieta é necessária para minha vida, a gente age de forma imatura. O que a gente faz? Adia a dieta. E aí chega na segunda-feira, você esqueceu que você estava de dieta. E o que você faz? Ah, amanhã eu faço então. E aí você vai adiando, você vai procrastinando. E o que acontece, gente? A procrastinação, ela é um mau hábito. Ela é um hábito, tá? Não existe isso. Assim, eu sou especial, eu sou a diferentona de todo mundo e eu nasci procrastinadora. Isso não existe. A procrastinação é um mau hábito. O que isso quer dizer? Que ela é um vício. Na verdade, a procrastinação, ela sinaliza a gente que nós estamos faltando com virtude, tá bom? Mas vamos dar um passo para trás, vamos voltar lá na dieta. Mas por que então? Porque o nosso cérebro, gente, primitivo, o nosso cérebro primitivo, ele é muito interessante. Porque ele tem um mecanismo simples que é foge da dor e busca o prazer. Quando a gente pensa em dieta, a gente pensa que vai ser algo que vai sacrificar, que vai ser muito doloroso, que vai ser muito difícil, que eu vou ter que fazer renúncia, que eu vou sofrer. E o nosso cérebro lê isso e ele entende assim: eu não quero fazer isso, eu não quero sofrer, eu não quero renunciar, eu não quero passar pelo sacrifício. Então, o nosso cérebro ele tenta o quê? Adiar, porque ele não consegue concretamente visualizar a recompensa. E pode ser que você até chegue nessa meta com o seu nutricionista, né? Olha, se você seguir essa dieta, em um mês você vai perder tantos quilos. Mas para a gente visualizar isso é muito difícil. Porque se na segunda-feira você começa a dieta, você não está vendo ali um resultado imediato de você já emagrecendo, você se vendo mais bonita, você cabendo naquela roupa. Então, de fato, você começa a dieta e você não vê nenhum resultado.
E o nosso cérebro lê esse resultado, essa falta de resultado, como não tenho recompensa. Então, eu estou fazendo um grande esforço sem nenhuma recompensa. Então, o que ele faz, né? Como que ele age quando a gente está diante dessa situação? Ele simplesmente dá para trás. Ele fala, então não quero fazer dieta. E toda vez que aparece essa situação, preciso fazer dieta na minha vida, ele corre. Mas a live de hoje não é sobre dieta. A live de hoje é de fato para ajudar você a sair da procrastinação e ir para a produtividade, a ser de fato produtiva, ser alguém virtuosa. E como que a gente consegue isso? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar o quê? A nossa liberdade e a nossa vontade, tá? Trabalhar liberdade e vontade para a gente dominar esse cérebro primitivo, que quer só fugir do prazer, fugir da dor e buscar o prazer. Então ele pensa assim, vou fazer dieta ou eu vou comer esse brigadeiro? Não, vou comer o brigadeiro, porque é pouco esforço e muita recompensa. A nossa recompensa principal é a serotonina, que é da felicidade, a dopamina, né? Essa recompensa, essa vontade de continuar fazendo aquela atividade quando é muito recompensadora. Então, nós buscamos o tempo todo isso, se a gente não tem trabalhado a nossa liberdade e a nossa força de vontade, tá? Então, o nosso cérebro, ele vai olhar assim, não, eu quero fazer dieta, comer brócolis, não, eu prefiro comer uma lasanha. Por quê? Porque eu vou me sentir mais feliz, eu vou renunciar a essa lasanha. Porque ele quer algo imediato. É igual aquela... Já jogaram Super Mario? Aqueles videogames que você mata, né, o bichinho, você pega o cogumelo e você ganha uma moedinha. Então, nosso cérebro, ele busca essas moedinhas rápidas. E quanto mais aquelas coisas oferecem moedinhas rápidas, quanto mais nossas atividades oferecem moedinhas rápidas, mais eu quero continuar fazendo elas. Então, tudo que nos causa pouco esforço, tudo aquilo que é mais voltado para os nossos prazeres, para o nosso ego, tudo aquilo que é mais voltado para os nossos vícios, por exemplo, a gula, a luxúria, a gente tem uma recompensa muito rápida. Ou seja, eu deitar no sofá, eu assistir o Netflix, eu ficar olhando, né, o feed do Instagram, eu comer uma torta de chocolate, eu comer um Big Mac, tudo isso traz muita recompensa imediata. A pornografia, ou seja, eu vou buscando isso e eu vou procrastinando tudo aquilo que demanda esforço e resultado a longo prazo. Percebe? Mas o meu cérebro primitivo é difícil para ele trabalhar, se esforçar para algo a longo prazo. Eu só consigo fazer isso se eu tiver trabalhado em mim a minha liberdade e minha força de vontade. Eu vou repetir isso para ficar bem claro para vocês, tá? Então, quando eu preciso de fazer algo que vai me demandar certo esforço, mas eu não consigo ver recompensa, eu não consigo ver o resultado imediato, ainda mais eu não consigo ver algum retorno para mim, eu vou tentar fugir. E no fundo, o que é a procrastinação? Vamos falar de forma bem simples, que todo mundo consegue entender. No fundo, a procrastinação é uma fuga dos nossos deveres, das nossas obrigações. Eu tento fugir e eu fujo como? Adiando, deixando para depois. Percebe o que eu quero dizer? Luísa, mas você precisa de confessar isso para você primeiro. Você só vai conseguir se curar da procrastinação quando você conseguir confessar isso para você primeiro, que no fundo você está fugindo. No fundo, o que está na raiz da procrastinação? A preguiça. Eu preciso te fazer aquele relatório, mas agora eu não quero. Ai, agora eu quero ligar para uma amiga. Ai, agora eu quero ficar na internet. Ai, agora eu quero fazer um monte de coisa. Deixa que eu faça esse relatório mais tarde. Ou seja, no fundo, é esse cérebro primitivo me dominando. Percebe o que eu quero dizer para vocês, gente?
É como se você tivesse só vivendo e você não está escolhendo o que você quer viver. Por isso que a gente tem que trabalhar a liberdade, trabalhar a força de vontade. Porque a procrastinação é isso. A gente não procrastina uma coisa muito boa. Ah, você acabou de ser convidado para uma festa. Aí você não. Ah, depois eu vou para a festa, eu vou trabalhar mais um pouquinho. É muito difícil. A gente tem muita dificuldade de renunciar àquilo que parece nos apresentar um prazer imediato, uma coisa muito boa. A gente procrastina o nosso dever, a nossa obrigação, aquilo que é difícil, aquilo que eu acho que vai demandar muito esforço de mim, aquilo que eu não estou vendo, anota isso que é muito interessante, aquilo que eu não vejo um sentido, eu vou procrastinar. Então, assim, até parece ser legal fazer dieta. É muito bom quem faz dieta. Eu acho até, admiro as pessoas que fazem dieta. Acho lindo aqueles corpos magros e trabalhados, as pessoas saudáveis. Mas, assim, no fundo, eu não escolhi de fato ser essa pessoa que faz dieta. Percebe o que eu quero dizer? Parece bom, mas eu não escolhi de fato ser alguém que faz dieta. Ser uma pessoa que faz renúncias. Eu quero continuar o quê? Cultivando os meus pequenos prazeres. Cultivando meu chocolate, cultivando, entende? Esse estilo de vida. Eu vou continuar cultivando a minha reclamação com o meu corpo, mas eu não estou com vontade verdadeira de modificar isso. Só que às vezes o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, ela vai adoecendo. Por quê? Porque ela vai definhando e ela não vai aparecendo. Só aparece a nossa parte baixa, só aparece a nossa parte primitiva, a nossa parte instintiva. E o nosso eu, ele vai adoecendo. E muito provavelmente a gente não vai tendo uma vida que a gente admira, que a gente gosta, que vale a pena, que a gente progride. Então, às vezes a gente bate na cara de alguma coisa que a gente fala, poxa, eu queria isso para mim, eu queria conseguir isso, mas eu não consigo porque eu não estou fazendo aqueles pequenos deveres lá atrás. Então, de repente, chega o verão, eu sou convidada para ir para a praia, um cruzeiro, e eu fico lá super insatisfeita com o meu corpo. Por quê? Porque eu não consegui construir isso lá atrás. Ou de repente eu ganho, né, um diagnóstico de uma doença e fico triste, mas eu não construí isso lá atrás. Percebe o que eu quero dizer? E agora eu quero trazer bem para a nossa área profissional. Às vezes eu não consigo ter sucesso na minha carreira, eu não consigo ser promovida, eu não consigo sair do lugar, não é mesmo? Conquistar novos clientes, novos pacientes, abrir meu negócio, empreender. Eu não consigo. Por quê? Porque eu estou muito afundada na minha procrastinação. Estou afundada nessa preguiça, nessa fuga do meu dever diário. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês reconheçam é que isso está travando a sua vida. Porque existe um ganho muito grande dos procrastinadores, que é assim, pode entregar o relatório, sei lá, a ata da reunião, vamos lá, né? Até a meia-noite. Aí a pessoa deixa para fazer às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, em cima da hora. E qual que é o ganho dessa pessoa? Porque às vezes ela é uma pessoa boa mesmo, né? Uma pessoa expert, inteligente, e ela dá conta. Esse é o grande problema dos procrastinadores. Eles até dão conta, eles são pessoas muito excelentes, são pessoas muito experts, pessoas inteligentes, pessoas que dominam a área deles. Não é uma questão de falta de conhecimento, de falta de técnica, de expertise. Não é essa a questão. É questão da falta de virtude, do vício mesmo, o vício da preguiça, da procrastinação.
E aí você tem um ganho muito grande. Por quê? Porque aí você fica o dia todo fazendo os seus pequenos prazeres, às 10 horas você senta, faz o trabalho, entrega e ok, dá certo. E funciona, ninguém fala mal, até às vezes dá parabéns pelo trabalho que você entregou. E aí você fica pensando assim, tá vendo? Recompensa. Eu gastei quanto tempo para fazer isso? Percebem? E eu tenho um ganho, eu consegui. Então, na verdade, existe um ganho até a mais, como se eu fosse assim, eu sou demais, tá vendo? Eu faço a coisa de última hora e eu ainda sou excelente. E aí esse vício continua, mas no fundo, com o passar do tempo, você vai recebendo as consequências, porque as pessoas percebem, as pessoas à sua volta. Aí acaba que você deixa passar e aí você entrega atrasado. Você pode até entregar um excelente trabalho, mas ele está atrasado. Você pode até realizar uma boa consulta, mas você chega atrasada na consulta. As pessoas vão percebendo, os seus colegas, e no fundo a sua reputação ela vai ficando manchada como alguém que não tem comprometimento, não tem responsabilidade, uma pessoa que não dá para contar com ela. Não é assim? Você conhece algum procrastinador? No fundo você fica meio sempre em dúvida, sabe? Será que vai dar? Mas nossa, se eu entregar isso para essa pessoa, ela vai me entregar de última hora, né? O procrastinador quase como se ele deixasse para o outro fazer. Então ele tá vendo ali na casa dele uma pia cheia de vasilha e ele deixa para depois, porque ele sabe que vai ter a mulher, ou o esposo, ou o filho que vai lá e vai lavar as vasilhas. Então, esse é o procrastinador. Ele está vendo o que precisa ser feito e ele deixa para depois. E muitas vezes ele passa a obrigação dele para outra pessoa fazer no lugar dele. E isso, ao longo do tempo, mancha a sua reputação, a sua credibilidade e impede você de ser produtiva, é claro. Mas por que procrastinar impede de você ser produtiva? Vamos lá. Por quê? Porque nós temos uma memória de trabalho, tá? Nós temos uma memória de trabalho que ela é limitada. A gente tem várias memórias, né? Mas eu vou ficar com essa memória de trabalho, que ela é limitada. Então, vamos supor que você acordou e sabe, tem que fazer o relatório. Mas você começa a procrastinar. Aí você vai colocando um monte de coisa na sua memória de trabalho. Ou seja, eu tô aqui cuidando do meu filho, tô aqui limpando a casa, fazendo almoço, mas o tempo todo eu tô sendo atormentada por aquela coisa ali na memória de trabalho de que eu tenho que fazer o relatório, eu tenho que entregar aquele prontuário. Percebem? E aí eu vou sendo atormentada por isso. E a nossa memória de trabalho, ela tem um limite específico. Ela não pode ser assim, vou colocando tudo lá dentro. E o que acontece? Chega uma hora que eu não consigo mais guardar as coisas. Então, sabe aquela coisa assim, nossa, aí eu conversei com fulano e alguém me pediu alguma coisa e a esposa pediu para comprar alguma coisa quando cheguei em casa, eu não lembro o que a esposa pediu para comprar. E aí eu falei que eu ia ligar para fulano e não liguei para fulano. Por quê? Porque eu não fiz as coisas na hora certa. Porque eu não estava presente, porque eu não estava inteira, porque eu estava entulhando tudo na minha memória de trabalho. Deixando para depois. Ah, vou fazer. Sabe, você lê uma mensagem e você fala, depois eu respondo. A nossa memória de trabalho chega uma hora que ela não consegue mais guardar as coisas. E a gente vai sentindo que a gente está com falta de atenção, que a gente não consegue lembrar, que a nossa cabeça está ruim, não é mesmo? Então não tem como ser produtiva, porque produtividade é assim, eu fiz isso, eu tirei da memória de trabalho, eu liberei, já coloquei outra coisa, vou fazer outra coisa, ou seja, eu consigo realizar várias obrigações, várias atividades todos os dias. Entende? Durante o dia eu consigo executar, eu consigo ser produtivo, eu consigo produzir de fato. O procrastinador, ele tende talvez a ficar preocupado com uma coisa que ele vai arrastando ali vários dias essa mesma coisa. Sendo que ele poderia sentar, fazer e pronto. Não é mesmo?
Ai, gente, tem tanta coisa para falar de procrastinação, de produtividade, mas vamos ser assim, bem específicos, bem diretos, tá? Primeiro eu queria que vocês entendessem o quanto que é importante largar esse hábito de procrastinação, porque você se torna refém dos seus vícios, tá? Você não constrói a vida que você quer. Você não alcança o sucesso profissional que você quer. Você mancha a sua reputação. Você perde credibilidade. E você sofre. Não é mesmo? Essa é outra parte. Você sofre com isso, porque é horrível procrastinar. Porque é horrível executar as coisas na adrenalina, na pressão. Entende? É horrível você ter 1 hora para entregar o relatório e você tá lá louco para realizar o relatório. Porque você faz tudo funcionando o que dentro do seu corpo? A adrenalina é como se você tivesse num funcionamento, né, o funcional do seu corpo, o organismo funcional, ele está sob efeito de luta. É como se ele estivesse lutando ali. Então tem adrenalina correndo no seu sangue. Então ali pode dar até um frenesi, né? Assim, uma loucura, última hora eu vou fazer isso e vou conseguir e tal, e na hora você consegue e dá um frenesi, dá uma recompensa, igual eu falei para vocês, mas depois vem um desgaste muito grande. Então, muitas vezes, o seu cansaço em demasia, o seu desgaste, a sua exaustão, ela é causada pela procrastinação, porque você está o tempo todo correndo, o tempo todo atrasado, o tempo todo fazendo as coisas sob pressão. Percebe o que eu quero dizer? Quando alguém já está te importunando, olha, você não fez isso aqui ainda, vamos, você tem que me entregar, olha, eu estou esperando aquele relatório, estou esperando você passar o paciente, olha, você falou que ia mandar mensagem, né? A pessoa fica te ligando 3 vezes por dia, porque você não fez aquilo que você precisa. Isso causa profundo cansaço, porque tá o tempo todo tendo adrenalina no seu corpo. Isso gasta muita energia nossa, energia mesmo física e energia também vital. A gente fica muito cansado. E aí depois é claro que eu quero compensação. E aí é claro que você busca então, então eu mereço um descanso. E aí você procrastina mais ainda. Porque olha, você gastou muito esforço, você fez muito esforço, nossa, foi muito difícil, você está muito cansado. A adrenalina acabou no seu organismo e você está exausto. Aí você quer então agora eu descanso. Então aí eu não vou fazer mais nada que é minha obrigação. Entende? Aí você quer comidas gordurosas, açúcar, porque você está com baixa energia, você está fadigado, você está cansado. Então percebem que é um ciclo sem fim, é isso. É horrível. Então você sofre com isso. Eu sei disso. Eu sei que no fundo, no fundo, no fundo você não quer ser um procrastinador. Eu sei que no fundo você quer ser alguém produtiva. Porque uma pessoa produtiva é outra coisa. Ela é mais leve porque não tem aquele tanto de coisa na memória de trabalho dela. Ela é organizada, ela consegue saber o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Porque ela que controla a agenda dela. Não é o de fora. Ou seja, ela pode ser que ela tenha que entregar o relatório segunda-feira, mas é sexta-feira que ela vai fazer o relatório e vai ficar pronto. Então, essa é a primeira dica para ser produtiva. Você precisa de se autogerenciar, você precisa de ter a sua agenda, que pode ser diferente da agenda da sua clínica onde você trabalha, do seu hospital. Percebe? Você precisa de se organizar para qual dia você vai executar aquelas tarefas. Então já anota aí coisas importantes de uma pessoa produtiva, uma pessoa que tem ordem na vida, que ela sabe organizar por ordem de prioridade, então ela consegue identificar, olha, isso aqui vai gastar muito tempo da minha vida, então eu preciso começar a fazer antes. Então tem ordem, sabe? Fazer hierarquia de importância. Tem uma agenda, anota. Ela não fica colocando tudo na memória de trabalho, porque ela sabe que ela é limitada, ela não vai dar conta. E aí eu vou ter mais espaço nessa memória de trabalho para pensar naquilo que eu estou fazendo agora.
E não eu tô aqui vendo um filme, mas pensando, ai, mas aquele relatório, você não consegue se alegrar com o filme direito ou se alegrar com aquela conversa direito, porque você está o tempo todo com um fantasma aqui atrás da sua cabeça, da sua obrigação que você precisa fazer. Então é muito mais fácil quando você tem organização, você tem ordem, que você escolhe ver um filme e você está ali inteira vendo o filme. Porque você não está devendo nada, percebem? Outra característica importante, e todas essas características, gente, são treináveis. São habilidades que você vai treinando e vai conquistando. Outra característica importante de uma pessoa produtiva de verdade, tá? É alguém que cuida mais, prioriza mais a excelência do que a mediocridade, do que só a entrega, do que só fazer, do que só conseguir. Percebem? Porque uma pessoa que ela está priorizando a mediocridade, ela pode deixar de última hora, porque ela vai lá e faz de algum jeito o máximo que ela pode naquele momento e entrega. Agora, se uma pessoa ela está priorizando de verdade a excelência, a qualidade, ela vai se dedicar antes, porque ela vai começar a fazer, vai ver se ela vai conseguir fazer em quanto tempo, ela vai destinar um tempo para isso, ela vai se dedicar ali, ela vai estudar. Então, se você está sempre priorizando só o que? O entregar, o fazer, você está, na verdade, cultivando a mediocridade. Sendo que você pode priorizar outra coisa, que é a excelência. Que é você dar mais do que você pode em cada obrigação que você tem. E não só ali fazer para entregar. Percebem? Assim não dá, gente. Não dá. Porque no fundo é como se a gente tivesse uma potência que pode dar muito mais de si, que pode entregar muito mais, que pode ser, a gente tem muito mais potência e a gente entrega menos do que a gente pode. E isso começa às vezes lá atrás, na época de escola, de faculdade. Eu pego muitos profissionais da saúde assim no consultório desse jeito, né? Muito procrastinador. Eu pergunto, e como que era na faculdade? Ah, eu passava a madrugada estudando para a prova, porque não se organizava para estudar antes. Ah, eu passava a madrugada fazendo um trabalho para entregar às 7 horas da manhã. Isso é a procrastinação. Porque você não está cultivando a excelência, a qualidade, a máxima potência que você pode. E tem outra coisa muito interessante para as pessoas produtivas, tá? É você sempre escolher fazer o mais difícil primeiro. Por que fazer o mais difícil primeiro? Porque se você, por exemplo, ao longo do seu dia, né? Você vai arrumar a casa, você vai ir para academia e só à noite você pega para trabalhar, pega para fazer o relatório, pega para estudar. A sua energia já está muito baixa. Ou seja, você vai ter muito mais mal-estar fazendo aquela atividade, vai te gerar muito mais esforço, porque você está fazendo por último, você já gastou a sua energia, a qualidade do seu pensamento cognitivo, a sua atenção em outras atividades que nem te demandavam tanto esforço, dificuldade, mas você está gastando o seu melhor potencial. Então, isso é muito importante. O seu máximo potencial tem que ser entregue nas tarefas mais difíceis, mais exigentes. Então, você entende que aqui a gente tem que ir trabalhando muito a nossa força de vontade? Mas, Luísa, como que eu vou vencer esse cérebro primitivo? Como que eu vou vencer o cérebro primitivo? A gente tem que entender, a gente tem que reconhecer, pensar, meditar sobre a importância das nossas obrigações, dos nossos deveres, o valor dos nossos deveres, todas as atividades, desde de varrer o chão de casa, até passar o café, até fazer comida,
até fazer uma cirurgia num paciente, até fazer uma consulta, até ficar de plantão, até, sabe, pesar um paciente. A gente precisa refletir, até o relatório que eu tenho que entregar, até a prova que eu vou fazer, eu preciso refletir. Para que eu tenho que fazer essa atividade? Para que é importante eu fazer essa atividade? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade de eu varrer o chão da minha casa? Por que é importante isso ser feito? Eu tenho que ter muita clareza disso, porque é só reconhecendo o valor das coisas, a finalidade das coisas, é que de fato eu vou conseguir vencer esse meu cérebro produtivo, esse meu cérebro primitivo. Aí ele entender, olha, tem uma recompensa sim. Uma recompensa que ela é mais elevada, não é uma recompensa material, né? Não é uma recompensa tão sensitiva, digamos assim, que é o prazer da comida, o prazer de dormir, o prazer de ver um filme, seja lá, né? O que for, é algo mais, não é apetitoso, né? É irascível, é algo abstrato, mas é um valor muito grande. Então, eu preciso treinar o meu cérebro para trabalhar buscando essas recompensas de fato. Recompensas árduas, que é bens árduos. Porque eu vou fazer o bem para alguma pessoa, porque eu vou salvar alguma pessoa, porque esse relatório vai ajudar a minha empresa, porque eu vou aumentar os ganhos da empresa. Eu preciso, porque a minha família vai se sentir melhor numa casa limpa, porque meu filho ele precisa de comer bem para ele ter saúde, para ele poder aprender as coisas na escola. Então eu preciso perceber o valor que cada atividade tem por si só de serem realizadas. Por que elas são importantes, tá? Isso é infalível para a gente ser produtiva. Porque eu estou fazendo algo e estou vendo o sentido daquilo ser feito. Não é porque o meu chefe quer. Não é porque eu tenho que fazer. É porque aquilo tem um valor por si mesmo. Isso me torna uma pessoa produtiva. Isso faz eu vencer a minha preguiça, a minha gula, a minha luxúria. Faz eu vencer o meu bem-prazer para buscar outra alegria. A alegria de eu participar de algo grande, a alegria de eu poder fazer aquilo. E aí vem outra dica infalível, prática. Você vai começar a mudar o seu mindset. Mude o seu mindset, mude o seu discurso interior. Você tem que fazer um relatório. Eu gosto desse exemplo de relatório porque é muito prático e ninguém gosta de relatório, não é mesmo? Então você tem que estudar para uma prova, você tem que fazer um trabalho, você tem que entregar uma ata, você tem que trabalhar uma apresentação de trabalho, você tem que criar uma aula, criar um treinamento. Você vai mudar o seu mindset. Você vai mudar para falar assim com você: eu quero fazer isso. Eu escolho lavar a roupa. Eu quero passar roupa. Eu consigo passar roupa. Entende? Você vai mudar o seu mindset. Eu quero atender esse paciente. Então, você tem um paciente difícil, que quando você sabe que vem ele, nossa, até te desanima. Cuidado com esse mindset, esse discurso interior que fica assim, uma vozinha na sua cabeça. Ai, eu não quero. Ai, ele podia faltar. Nossa, ele podia faltar. Ai, eu não quero atender ele. Ai, eu tenho que atender. Essa lamentação, essa reclamação, esse desejo de fuga interior, você vai jogar fora, você vai substituir por eu posso atender, eu quero atender, eu escolho atender. Porque aqui eu tô me tornando livre. Percebe que quando eu protagonizo esse discurso, eu protagonizo a minha vida, ninguém está me obrigando. E no fundo é isso, né? Ninguém está obrigando você
nesse relatório. Ninguém está te obrigando a ter uma família, ninguém está te obrigando a ter uma casa. No fundo, são todas as escolhas que você fez. Então aqui você vai mudar e você vai se apropriar da sua liberdade de falar com você mesma, dentro de você. Eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, eu escolho fazer isso. Essas frases tão simples vai fazer com que você muito facilmente comece a executar e não procrastinar e não deixar para depois. É só isso, Luísa? No fundo é. No fundo é. Então tá lá na sua lista de hoje, na sua agenda, relatório. Você vai olhar para aquela palavrinha relatório e falar: eu quero fazer esse relatório. Eu vou fazer. Eu escolho fazer. E você vai ver que o caminho entre você sabe o que tem que fazer e você começar a fazer, ele vai ser encurtado. Porque o seu corpo, o seu cérebro já está disposto àquilo. Porque você mandou o comando para ele. A liberdade, entende? E aqui, é claro, a gente vai encontrando outras recompensas, a alegria da execução, os resultados que você vai ter sendo uma pessoa produtiva, a vida que você vai construir sendo uma pessoa produtiva. As virtudes por si só, elas têm uma recompensa muito boa, que só sendo virtuosa você vai experimentar. Então faça esse exercício. Trabalhe a sua liberdade, a sua força de vontade. Dá motivos claros para você mesma do valor das coisas, da importância das coisas. Reconheça, enxergue, fale com você mesma. O que vai mudar na sua empresa se você faz esse relatório, se você faz um bom relatório, se você trabalha uma boa apresentação? Qual é o impacto disso? E qual que é o impacto para você também? A curto, médio e longo prazo. Outra coisa que eu gosto muito de falar, tô vendo aqui o meu roteiro, é a gente sempre pensar assim: eu vou ajudar a minha versão de amanhã. Esse é um mindset muito bom. O que você pode fazer hoje, faça hoje. É importante a gente ter prudência e prontidão. A prudência é o saber hoje como que eu faço um bom uso do meu tempo, o tempo que eu tenho hoje. Ah, mas o relatório é só para daqui 15 dias. Mas você pode fazer hoje? É possível você fazer hoje? Então deixa pronto hoje. Porque amanhã você não sabe das variáveis que vão aparecer, das dificuldades que vão colocar na sua vida, nos outros trabalhos que vão vir. E aí aquele tempo que você podia e não fez, ele não volta. Então ajude a sua versão de amanhã, facilite a sua vida. Trabalhe para facilitar a sua vida amanhã. Tá bom, Luísa, mas eu já estou sobrecarregada hoje. Tudo bem, então aquilo que não dá para fazer hoje, deixe para amanhã. Se pode ser feito amanhã. Mas cuidado para você não cair na preguiça, naquele cérebro primitivo de eu fugir do que me causa desprazer, me causa dor, sofrimento, dificuldade, sacrifício, esforço. E pelo contrário, comece a abraçar o meu dever. Que bom que eu tenho esse relatório, porque isso quer dizer que eu tenho uma empresa, que eu tenho, né, que eu tenho um emprego, que eu tenho um trabalho, que eu sou exigida. Porque só é exigido aquele que é competente, aquele que tem potência, aquele que pode. Eu não exijo de alguém que não vai me entregar. Eu só exijo daquele que pode me entregar. Então, que bom que você é exigida, que bom que você é demandada. Reconhecer isso nos torna muito mais produtivas. E uma pessoa produtiva, ela constrói a vida pessoal dela que ela quer viver. Ou seja, a família dela, a casa dela, os filhos dela. Não é aquela história: eu não dou conta. Eu não dou conta de cuidar de uma casa, de um marido, de filhos e trabalhar. Sabe aquela pessoa medíocre? Que ela procrastina a vida toda dela, cai na preguiça. E aí ela pensa que não dá conta de construir a vida que ela quer. Então a pessoa produtiva, ela constrói a vida que ela quer viver.
Percebem? Então, na área profissional dela, uma pessoa produtiva tem grandes chances muito maiores de conseguir sucesso. Porque ela se destaca, porque ela é única, porque ela é diferenciada, porque ela produz muito de fato. E ela produz não só uma questão de fazer, mas numa questão de excelência, lembra? Que ser produtiva é também priorizar a excelência. Vou fazer aquilo com cuidado, vou fazer aquilo com tempo, com atenção, dedicando o máximo do meu potencial. E não tentando me virar nos 30, né? Para fazer o que eu consigo em 30 minutos. Mas percebem que quando você procrastina e faz tudo em cima da hora, entrega tudo em cima da hora, ou atrasado, ou no fim do momento, ou quando você já não pode mais fugir, você não entrega o seu melhor. Você entrega o que você dá conta. E pode ser que você tenha uma vida assim, a vida que você deu conta. E não a vida da melhor forma que você poderia construir, que você poderia ter. Tá bem? Olha, depois me fala, aplica essas dicas na sua vida, tá bom? E depois me fala se você não saiu da procrastinação e não começou a executar, a estar presente, a estar inteira, a fazer a coisa andar, não é mesmo? A arrumar a sua reputação, tornar-se mais confiante. E outra coisa que eu não queria deixar de falar, uma pessoa que procrastina, ela não confia nela mesma, ela é insegura. No fundo, ela é insegura. No fundo, ela tem autoestima baixa. No fundo, ela não confia em si mesma, ela não tem segurança. Porque ela se conhece. Porque no fundo ela se conhece. Ela sabe como que ela é. Ela mesmo olha e pensa assim, quando alguém elogia ela, não é mesmo? Quando tem algum elogio no trabalho, dá parabéns, ela pensa assim, nossa, eu nem mereço. Nem sei como que eu fiz isso, nossa, eu fiz tão meia boca. Ela não consegue se alegrar com os elogios. Não é assim? Ela não tem confiança nela mesma. Porque ela sabe que ela vive, ó, fazendo marabalismo. Ela vive na corda bamba, ela vive correndo de um lado para o outro. Então ela é insegura, ela não tem segurança. A fala dela é escorregadia. Uma pessoa produtiva não, é estável, é segura. A fala dela é confiante. Então, se você quer ser alguém que passa confiança no seu trabalho, que as pessoas podem contar com você, você quer ser lembrada, seja produtiva, tá bom? Gente, essa aula aqui, que foi uma aula, é só assim, um aperitivozinho, um esquenta da nossa Masterclass, que já é segunda-feira. Se prepare às 21 horas, tá bom? Quem não se inscreveu ainda na minha Masterclass, olha, tá comendo mosca. Últimos dias para inscrição, porque já é segunda-feira. Se você não correr, você não vai receber o link da aula, tá bom? Só quem se inscrever vai ter acesso a essa Masterclass segunda-feira. Então, essa aula de hoje foi só um aperitivo. Segunda-feira, a Masterclass é da frustração à realização profissional. Eu vou apresentar o caminho para você construir uma profissão que você se sinta mais realizada, que você sinta mais satisfação com ela, que você faça as pazes com a sua profissão de uma vez, tá bom? Que é tão importante, né, gente? A gente passa quase o tempo todo do nosso dia trabalhando. Se for algo que te angustia, que te frustra, que te desmotiva, que atrapalha a sua vida, olha, vai ser difícil para você conseguir construir a felicidade, para você construir a vida que você quer, para você gostar de viver, você tem que começar a ir pela profissão. E segunda-feira eu espero você lá, tá bom?
Segunda-feira eu vou te ajudar, de fato, a fazer as pazes de vez com a sua profissão, a ordenar ela em 3 passos muito simples, né? 3 pilares, que é a personalidade, propósito e a saúde. Eu te espero lá. Inscrições no link da minha bio, Masterclass, dia 15, segunda-feira, às 21 horas. Você precisa se inscrever para conseguir o ingresso da aula, senão você não tem como entrar na aula sem a sua inscrição, tá bom? Eu espero você lá e eu espero que você comece semana que vem, uma semana sendo super produtiva. Um beijo!